mas como um país, como um povo, eles aceitam o sábado. Hoje nem todos guardam o sábado como deveriam guardar, mas todos eles entendem que o sábado é o dia do Senhor. E para a gente entender esse assunto que vou falar agora, que nós vamos começar a ler a Bíblia agora, eu quero perguntar onde estão as crianças. Elas saíram daqui? Saíram, então não tem criança aqui, né? Ou tem? Tudo bem, então eu ia pedir envolvê-las no sermão, não preciso, elas já estão envolvidas lá. Abra sua Bíblia em João capítulo 5 e vamos ver o que Jesus falou sobre esse assunto. João capítulo 5, Novo Testamento. Lembrando que esse João é o mesmo que escreveu o Apocalipse. Alguém precisa de uma Bíblia? Se alguém precisar de uma Bíblia, vamos ler vários versículos. Uma aqui para o nosso irmão, aqui na frente. Quem mais precisa? Uma para esse irmão também. É só levantar a mão que nós vamos levar uma Bíblia para você. Abra em João 5. E se alguém precisar de ajuda, você que está perto, ajuda a pessoa. João 5, de 1 em diante. O título é A Cura de um Paralítico. Todos prontos? Podemos ler? Amém? Amém. Diz assim: passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Neste jazia uma multidão de enfermos, coxos, cegos e paralíticos. Esperando que se movesse a água, portanto, um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. E estava ali um homem enfermo, havia quantos anos, irmãos? 38 anos. E Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o seu leito, pôs-se a andar. E aquele dia, era que dia? Era sábado. Vamos em frente. Por isso disseram os judeus ao homem que fora curado: hoje é sábado e não te é lícito carregar o leito. Ao que ele lhes respondeu: o mesmo que me curou me disse: toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe eles: quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado por haver muita gente naquele lugar. Número 14. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha, você já está curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. E os judeus faziam o que, irmãos? Guardem essa palavra, tá? Que nós vamos falar sobre ela no final. E os judeus faziam o que mesmo? Perseguiam Jesus, porque fazia estas coisas quando? No sábado. Então, 2 palavras que eu queria que vocês guardassem. Depois tem uma terceira, mas 2. Uma é a cura no sábado, é uma frase. E a outra, Jesus foi perseguido porque fazia essas coisas no sábado. Vamos agora continuar a leitura e diz assim. Número 17. Mas Jesus lhe disse: meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Número 18. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam o quê? Matá-lo. Porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Até aí. Fizemos uma leitura completa, para não ter esse negócio de ler um versículo, alguém fala: leu esse, mas não leu aquele. Então já lemos tudo. Essa é uma história interessantíssima. Nós vamos saber já já o significado de tudo isso aí. Inclusive, porque os fariseus, os judeus, disseram a Jesus que ele violava o sábado. E porque Jesus foi perseguido e até ameaçado de morte dentro desse caso aí. E para entender isso, vamos ler um outro capítulo. João 9. Capítulo 9. Para frente um pouquinho, João 9. É muito gostoso ouvir o barulhinho da Bíblia, todo mundo passando a folha da Bíblia. É o melhor som que tem na igreja, é esse. João 9 diz assim: caminhando Jesus viu um homem, como era esse homem, irmãos? Cego de nascença. Sabe o que significa isso, né? Ele nasceu cego. Número 2. E os seus discípulos perguntaram: mestre, quem pecou? Este ou seus pais para que nascesse cego?
Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem os seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia, a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. E dito isto, ele fez o quê? Cuspiu na terra, e tendo feito lodo com a saliva, aplicou-o aos olhos do cego, dizendo-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista, como mendigo, perguntavam: não é este o que estava sentado pedindo esmolas? Uns diziam: é ele. Outros: não, mas se parece com ele. E ele mesmo dizia: sou eu. Perguntaram-lhe, pois, como te foram abertos os olhos? Respondeu ele: um homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então eu fui, lavei-me e estou vendo. Disseram-lhe, pois, onde está ele? Respondeu: não sei. Levaram, pois, aos fariseus o que dantes fora cego. E era que dia? Era sábado, o dia em que Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. E então os fariseus, por sua vez, lhe perguntaram: como chegar a ver? E ele lhes respondeu: aplicou lodo aos meus olhos, lavei-me e estou vendo. Por isso alguns dos fariseus diziam: esse homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Diziam outros: como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais? E houve dissensão entre eles. De novo, perguntaram ao cego: que dizes tu a respeito dele, visto que te abriu os olhos? Que é profeta, respondeu ele. Não acreditaram os judeus que ele fora cego e que agora via, enquanto não lhe chamaram os seus pais. E os interrogaram: é este o vosso filho, de quem dizeis que nasceu cego? Como, pois, agora vê, ou vê agora? Então os pais responderam: sabemos que esse é nosso filho, e que ele nasceu cego, mas não sabemos como agora vê, ou quem lhe abriu os olhos também nós não sabemos. Perguntai a ele, idade ele tem, falará por si mesmo. Até aí. Se continuar lendo, é muito interessante essa leitura, porque eles começam a discutir com o ex-cego e também com os pais, né? Eles chegam assim e falam assim: ele é seu filho? Os pais: sim, é nosso filho. Nasceu cego, tem certeza? Claro, nasceu cego. Ele não estava disfarçando assim que era cego? Ninguém pagou para ele disfarçar, para ser curado? Não, ele nasceu cego. É nosso filho. E como vê agora? Que ele é nosso filho, a gente sabe. Que nasceu cego, a gente também sabe. Agora, como ele está enxergando, nós não sabemos. E ele é maior. Pode perguntar para ele que ele responde. Em outras palavras, não tira nós desse rolo aí. Porque eles tinham medo desse povo. Esse povo ameaçava. Queriam matar até Jesus, imagina. E a história continua. Veja mais uma. Vamos agora para Mateus capítulo 12. Depois nós vamos juntar tudo e você vai ver o que vai acontecer. Vamos para Mateus capítulo 12. Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento. Atenção, você que acompanha pela internet, pelo DVD, você que assiste isso pela TV. Mateus 12, a partir do verso 1. O título é: Jesus é o Senhor do sábado. Por aquele tempo, em dia, que dia? De sábado, passou Jesus pelas searas. Ora, estando os seus discípulos com fome, entraram a colher espigas e a comer. Os fariseus, porém, vendo isto, disseram-lhe: eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer em dia de sábado. Mas Jesus lhe disse: não lestes o que fez Davi, quando ele e os seus companheiros tiveram fome? Como entrou na casa de Deus e comeram os pães da proposição, os quais não lhes era lícito comer, nem ele nem os que com ele estavam, mas exclusivamente aos sacerdotes? Ou não lestes na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo: aqui está quem é maior que o templo. Mas se vós soubesses o que significa misericórdia quero, e não holocaustos, não teríeis condenado inocentes. Porque o Filho do Homem é Senhor do quê? Do sábado. Vamos continuar, verso 9. Tendo Jesus partido dali, entrou na sinagoga deles, e achava-se ali um homem que tinha uma das mãos ressequida, ou mirrada. E eles, com o intuito de aprender ou de acusá-lo? O que diz sua Bíblia? E eles com o intuito de aprender ou com o intuito de acusá-lo? E eles com o intuito de acusá-lo, perguntaram a Jesus: